Olá, nossa República segue com mais uma edição do projeto multiplataforma Amor Sem Medo, que busca auxiliar, por meio da informação, o combate à violência contra a mulher. Hoje, em nossos estúdios, recebemos com muita alegria a Procuradora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Subprocuradora Especial da Mulher da Procuradoria da Mulher da LMT, Franciele Claudino Brustolin. Com um vasto currículo acadêmico, a doutora Franciele cumpre uma jornada excepcional no Legislativo Estadual, na defesa da mulher em situação de vulnerabilidade. Doutora Franciele, seja muito bem-vinda à nossa República, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, meu querido, pela oportunidade, principalmente falar dessa temática tão relevante para o nosso Estado. Eu queria começar o nosso papo falando do papel da subprocuradora, né, especial, que atende lá, porque a senhora é procuradora da Assembleia, né? E aí, desse quadro... Também responde pela Procuradoria da Mulher como subprocuradora. Qual é o papel que a senhora exerce nessa Procuradoria? Então, na Procuradoria, como subprocuradora, eu faço a representação da Procuradoria onde nos chamar, né? Seja atendimento para analisar processos, analisar os casos que nos chegam, tanto a parte jurídica quanto administrativa, para atendimento eu faço. Mas também faço palestras, capacitações, a gente tem projetos com dinâmicas dentro da própria Assembleia. Então, na verdade, é um pau para toda a obra ali da Procuradoria da Mulher, sou eu. A Procuradoria da Mulher, em si, ela tem a finalidade de ela recebe demandas de mulheres em situação de vulnerabilidade e faz esse acompanhamento, acolhimento. Como é que é esse serviço prestado pela Procuradoria lá na Assembleia Legislativa? Então, a Procuradoria da Mulher, ela é um projeto que veio replicado da Procuradoria da Câmara Federal. A Câmara Federal já tem 15 anos que tem a Procuradoria da Mulher e passou a ser replicado nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. No nosso caso, desde 2022 foi instituída a Procuradoria da Mulher e a partir de 2023 começamos a atuar propriamente dito. O nosso objetivo é garantir que a mulher vítima de violência e discriminação tenha os seus direitos garantidos. E isso parece pouco, mas é muita coisa, né? Muita coisa. A gente tem trabalhado muito nesse projeto Amor Sem Medo, que é justamente para tentar divulgar mais, disponibilizar mais informação de qualidade para as pessoas, que a gente percebe que ainda a violência persiste, a violência é reiterada muitas e muitas vezes, né? E chega ao ponto do feminicídio, que também cresce de ano a ano, né? Nós já tivemos, nesse ano, 29 ou 30 feminicídios aqui em Mato Grosso. 32 até final de julho. Já pensou? É muita coisa, é muita violência, né? E a gente busca entender um pouco disso, por que isso acontece, e entender também os mecanismos de proteção, né? Porque eu tenho para mim, depois de várias entrevistas, que um dos problemas está assim, na falta de conhecimento daquela mulher que é vítima, daquilo que ela pode fazer para escapar dessa violência, para fugir dessa violência. A senhora sente a mesma coisa? Sim, com certeza. A gente sempre fala que a maioria das vítimas da violência, ela sequer sabe que está no estado de violência, porque a violência não é tão somente a física, né? A gente tem outros tipos de violência, seja patrimonial, psicológica, moral, que são outros tipos de violência e que a falta de informação faz com que as mulheres sequer se percebam nessa condição, sabem que tem algo errado, se sentem subjugadas, porém não sabem que existe, inclusive, tipificação criminal, penal para aquela situação. Então, a partir do momento que elas têm essa informação, elas começam a despertar, mas aí vem o segundo passo, que é como conseguir sair do ciclo de violência. E aí que esse tipo de informação sobre os caminhos existentes é extremamente relevante. Um dos caminhos hoje é a Procuradoria da Mulher,
porque nós estamos atendendo de portas abertas, mulheres vítimas de violência em qualquer estágio, seja inicial, seja já com processo, com medida protetiva, a gente atende todas essas mulheres. Quando a mulher chega lá na procuradoria, doutora, com uma... Ela não foi na polícia, ela não foi na delegacia da mulher, ela não registrou uma ocorrência, mas ela chega lá com essa condição, buscar socorro, olha, está acontecendo isso comigo. Que tipo de providência a Procuradoria toma no sentido de ajudar aquela mulher? Então, primeiro, a gente faz o acolhimento, né? O acolhimento dessa mulher, coloca ela em um ambiente com pessoas capacitadas para conseguir acalmar o coração dela e ela poder até relatar o que ela está passando. Então, esse acolhimento a gente faz e a gente começa a entender quais são as demandas que ela traz. E a partir dali a gente começa a clarificar quais são as opções que ela tem a partir dali. Se realmente ela está numa situação de violência, se é o caso de fazer um boletim de ocorrência, se é o caso de já pedir uma medida protetiva, a gente analisa toda essa parte. O que a gente não faz, eu sempre gosto de falar dessa parte, o que a gente não faz, a gente não advoga para a pessoa, mas a gente consegue fazer o pedido de uma medida protetiva, que é independente de ter advogado, a gente faz toda a parte administrativa, como? Ela tem um processo que já está em curso. A gente consegue conversar com a delegada sobre a investigação, com o Ministério Público, com o próprio magistrado dos autos. Por quê? Porque a gente atua na rede de enfrentamento, tanto municipal quanto estadual, então a gente consegue levar essa mulher com o seu advogado, ou mesmo com a Defensoria Pública, para fazer um chamamento à justiça daquele processo. Então, a gente consegue, de forma administrativa, oficiar ao Ministério Público, pedindo providências em determinados casos que a gente recebe denúncia. Então, a atuação é ampla, mas sempre de forma administrativa. Ok? Então, por exemplo, se a pessoa não tem advogado e precisa... Essa coisa de mobilizar as ferramentas que estão mobilizar em rede. É sempre importante a gente falar sobre rede. A rede de enfrentamento à violência ela é extremamente atuante. Então, quando você tem os acessos e consegue levar a mulher com mais agilidade a alcançar o que ela precisa dentro daquela rede, é muito bom para ela. Por exemplo, junto à Defensoria Pública, a gente baixa o aplicativo no celular, dá entrada no pedido do celular da própria vítima a um horário, por exemplo, com a Defensoria Pública, a gente pega aquele protocolo, envia para os contatos da Defensoria Pública, eles agilizam o mais rápido possível o atendimento. Então, esse tipo de suporte, ela tem lá na Procuradoria da Mulher. Muita mulher, quer dizer, sofrendo situações que às vezes procura, mas que ao terminar o atendimento, eu não estou falando do atendimento da Procuradoria em si, mas da própria polícia, enfim, ela sai de lá com a coisa da medida protetiva, ela sai com até a delegada Janine, às vezes teve com a Janira conversando comigo, ela falou, olha, muitas vezes a mulher sai com o papel na mão, a gente não consegue garantir que não vai acontecer nada, que ela vai chegar em casa e não vai acontecer nada com ela, ainda que tenha a medida protetiva, né? Que é preciso uma estrutura um pouco maior de acolhimento, saber avaliar a extensão, o perigo que aquela mulher corre, enfim. De que maneira a Procuradoria atua nesse sentido? Porque isso me parece um fato, né? Quer dizer, a mulher não sai de uma situação, mesmo que ela faça o BO pelo celular dela, que ela consiga a medida protetiva pelo celular dela, ela não tem uma estrutura de defesa, né? De alguém ali na hora que precisa, né? Às vezes ela tem o botão do pânico, vai ser chamada a polícia, enfim. Ela está sempre na iminência do risco, quer dizer, sempre naquela possibilidade de ser agredida fisicamente, principalmente quem já foi agredida uma vez ou duas vezes, quer dizer, que está sempre ameaçada, né? Ou pior, ameaçada inclusive de ser morte, né? Como é que a senhora avalia isso? Quer dizer, é possível tirar a mulher de casa, colocar num outro lugar, fazer essa separação na prática para que ela fique protegida, enfim, com os filhos,
De que maneira isso pode se processar? Ou não tem jeito disso acontecer? Tem sim. As formas como a gente atua, a gente olha duas frentes. Primeiro, se a pessoa ela tem um parente para abrigá-la por enquanto, até que aquele homem seja intimado, notificado daquela medida protetiva, possa passar pela oitiva com a polícia, que ele tenha ciência da situação que foi plantada a partir de então perante a delegacia, a gente orienta elas a não voltarem para casa por hora, até que tenha certeza que ele tem ciência da medida protetiva e das consequências. Outra coisa, se ela não tem esse suporte, a gente tem, o município, ele tem uma casa de acolhimento, que a mulher pode ser encaminhada para lá e ficar de forma sigilosa, acolhida, inclusive com os filhos, nesta casa. E ele perguntar, quando tem filhos pequenos, como é que leva junto, consegue alteração, inclusive da escola. Isso a gente tem que dar os créditos devido ao poder público, que a questão assistencialista da mulher vítima de violência tem cada vez mais se especializado e tendo mais respostas. Porém, por incrível que pareça, as mulheres que são assassinadas, a grande maioria, para não dizer 100%, não tinham medida protetiva ativa. Então, na verdade, a medida protetiva, ela se descortina como algo positivo, ou seja, que dá efetividade ao direito da mulher. Porque as mulheres que chegam a procurar a delegacia a pedir a medida protetiva, a ter efetivado essa medida, elas não estão sendo mortas. Então, isso é importante. As que estão sendo mortas, não estou falando que elas não são agredidas novamente, mas que isso evita muito o feminicídio, sim. Principalmente se essa mulher entrar na rede da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha seja ela tão efetiva para feminicídio, evitando o feminicídio, quanto evitando reincidência em violência doméstica. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre isso, porque nesse mês aí do projeto Amor Sem Medo, a gente vem buscando uma série de respostas para tentar entender, né? Uma das coisas que a gente quer entender é a razão pela qual os homens praticam esse tipo de violência a chegar ao ponto do feminicídio, que é algo, enfim, absurdo, né? Quer dizer, a pessoa morrer pelo fato de ser mulher, né? Se a Procuradoria já tem um estudo, ou se essa rede já tem um estudo capaz de identificar. Por exemplo, eu conversei muito com o doutor Demerval, essa semana saiu uma entrevista, a entrevista que a gente fez aqui, e a gente falou sobre aquele papo de homem para homem, que é um programa que tende a evoluir pelo que nos disse o doutor Demerval. E ele acha, quer dizer, ele tem uma leitura de que o grande problema é que a maioria dos homens, a imensa maioria dos homens que tem que se submeter às 15 horas lá de palestras e de orientação, e, enfim, eles chegam lá, imaginando que eles não cometeram crime algum. Quer dizer, que eles estão no direito deles, né, de exigir, de cobrar, enfim, até de bater na mulher. Muita gente acredita que não tem crime, que é uma coisa que ele tem razão para fazer, né? Encontra alguma razão, se é que é possível, né? E que depois disso eles começam a entender que eles cometeram um crime, que eles, de fato, estão respondendo, conhecem a legislação. Não há um certo desconhecimento da legislação, da própria Lei Maria da Penha, embora a gente fale nisso todos os dias, 24 horas por dia, tem algum veículo de comunicação propagando isso, mas não está faltando um aprofundamento nisso para que, não só para mudar a cultura do homem, mas para pelo menos eles entenderem que estão cometendo um crime? O principal que a gente tem que pensar é o seguinte: a falta de educação sobre violência, sobre legislação, sobre os tipos de violência,
sobre padrões de comportamento. Tudo isso falta educação. A gente tem que pensar em 2 caminhos, seja estancar o que existe e nos preparar para o futuro. Então, estancar o que existe, você falou do papo de homem para homem, não é o ideal, porém é o possível agora. O ideal seriam grupos reflexivos. Os grupos reflexivos é quase 100% de aproveitamento para não reincidência em crimes de violência Mas contra a mulher. Esse é um dado que o doutor Derimerval salientou, no sentido de dizer, olha, quem passa por aqui, 5% só que reincide, o restante... No papo de homem para homem, você tem um grupo maior, você consegue alcançar um grupo maior, e o grupo reflexivo é mais profundo. São turmas menores com psicólogos, com um número X de assistência ali, na verdade, de uma capacitação com eles, e eles mesmos podem começar a formar grupos reflexivos. Os grupos reflexivos, no pé que está a violência em Mato Grosso, deveriam ser implantados nas empresas, em vários lugares, para pensar sobre violência, mas não só sobre violência, sobre comportamento, sobre machismo, sobre outras nuances educacionais mesmo, de vida. Então, o que existe é isso para estancar hoje em dia. Mas o ideal sempre são os grupos reflexivos. A Assembleia tem batido muito na questão, no ponto dos grupos reflexivos, porque é uma exigência, inclusive, da Lei Maria da Penha. Isso tem avançado, o Tribunal de Justiça tem implantado, mas a gente precisa de muitos grupos reflexivos, porque realmente é algo que muda a mentalidade do homem. Não que o papo de homem para homem não tenha efetividade, tem efetividade. Já é louvável, mas a gente pode aprofundar cada vez mais e fomentar mais grupos reflexivos, inclusive na iniciativa privada. Já existe legislação prevendo isso? Sim. De maneira que o Estado se obrigue a o Tribunal de Justiça, o Estado, todos têm que encontrar caminhos para montar... E o Executivo tem feito essa... Ele tem feito parcerias, sim, tem começado a se movimentar. A gente teve uma resistência uns 2 anos atrás, mas hoje já é algo que eles já entenderam da necessidade. Mas o papo de homem para homem, ele é extremamente relevante, ele é positivo, mas a gente tem que avançar. A gente vai fazer uma pequena pausa, doutora Franciele, para chamar os comerciais, e a gente volta em seguida para tratar, a senhora falava da questão da educação, para ver de que maneira... Primeiro, assim, eu sei que a Assembleia produz muita legislação de proteção à mulher, né? Tanto é que tem uma procuradoria instalada lá para auxiliar nesse sentido. Mas será que nós temos na escola, na criança, essa educação tão necessária para mudar a cabeça das crianças culturalmente? E é um conflito difícil, né? Exatamente, é o segundo ponto que a gente vai falar. Vamos falar disso? Sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com Franciele Brussolin, que é procuradora lá da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. A gente falava sobre a questão da educação das pessoas, do homem, dos grupos de reflexão, de tentar um caminho para mudar a cabeça dos homens. E a educação nas escolas, na família, quer dizer, como é que se muda a cabeça das pessoas, já partindo do princípio que essa violência toda vem do machismo, que é estrutural, vem de uma série de fatores, né, que são históricos e, enfim, difíceis de serem combatidos. De que maneira a Procuradoria, a Assembleia, enfim, essa estrutura, essa rede de proteção trabalha no sentido de chegar nas escolas e mostrar essa realidade para as crianças? Sim, como a gente estava falando, a segunda via, que é a gente pensar o futuro, né, como mudar esses índices a longo prazo, isso é necessário educação. E educação, como o senhor falou, seja família, seja nas escolas, a Procuradoria ela é muito ativa. Então a gente vai nas escolas que somos chamadas e a gente faz palestras sobre esse tipo de educação, formas de acesso ao poder público, o que fazer, né, num estado de violência e também na violência contra criança e adolescente. A gente expande para essa temática. Mas o que a gente tem visto é
que apesar da assistência à mulher vítima de violência estar avançando no poder público, a gente vê que a questão da educação ela não tem avançado. A gente tem um modelo aqui em Mato Grosso, que é um modelo validado, que é da ONG Lírios, da Mariana. Então, essa ONG, ela tem um projeto que já está há mais de 10 anos atuando em Várzea Grande, que diminuíram os índices drasticamente, seja de feminicídio, tem um case né? de sucesso, né? Exatamente, como de diminuição de gravidez na adolescência, dentre outros índices que diminuíram muito em Várzea Grande. Então, a gente tem esse modelo que já foi apresentado, inclusive, ao governo, à Secretaria de Educação. Ele avança, mas para. A gente ainda está aguardando, porque precisa que este modelo que é validado, ou que venha um modelo já validado, que venha a ser implantado em Mato Grosso, dentro das escolas. Por que dentro das escolas? Porque o índice de violência entre jovens e adolescentes também é extremamente alto. E eles precisam ter informação justamente do que você falou, para identificar o que é crime, o que é uma situação que ele aprendeu, um machismo aprendido, como quebrar esse ciclo vicioso que ele aprendeu de dentro de casa, para ele entender que ele pode estar fazendo com que a pessoa seja vítima de violência e ele seja o algoz dessa vítima. Muito passa pela falta de informação. Como eu havia falado no início, as mulheres sequer sabem que estão em estado de violência. Isso acontece entre as jovens também. E ela tendo informação na escola do que é uma violência patrimonial, por exemplo, ela entendendo sobre isso, uma violência psicológica, ela vai conseguir identificar na primeira atitude daquele namorado dela, lá na sua juventude ainda, que ela está com uma pessoa que tem essa tendência, e ela vai poder se precaver e terminar aquele relacionamento. Então, quanto antes a gente levar essas informações para as adolescentes, para as jovens e os jovens, mais a gente vai colher frutos a longo prazo. Porém, sem que o poder público pegue as rédeas, a Assembleia ela tem conseguido entrar em algumas escolas, somos chamados e vamos, mas são muitas, né? E é o estado inteiro. Então, precisaria de uma ampla formatação do programa de governo para entrar com essas temáticas. E aí precisa de recurso, precisa de pessoas. O recurso e pessoas, como eu havia falado, a gente fala da ONG Lírios porque a gente conhece. Eles têm pessoas, estrutura para montar. Então, não é só sobre isso. A própria Lírios fala, eu entrego o projeto para ser implantado. Vocês fazem. Então, assim, mas precisa algo ser feito a longo prazo. E isso a gente tem debatido. Eu estive com o deputado Carlos Avalone, inclusive conversando com o chefe da Casa Civil, Fábio, sobre essa temática. Eles estão sensíveis, então a gente está esperando os frutos dessa conversa também acontecerem. Mas sem educação, a gente não tem a informação e a mudança acontece através da educação. Isso é para tudo na nossa vida e não seria diferente nesse caso. A educação tem muitos adversários, né? Uhum. No estado como o Mato Grosso, que é um estado com uma população bastante conservadora, tem se mostrado conservadora no sentido de ter visões, às vezes, mais machistas, mais misóginas, nesse sentido. No sentido de, por conta de criação, enfim, não sei exatamente precisar as razões, mas tem muito a ver com isso, né? Tanto é que Mato Grosso é um campeão nacional em feminicídio. Mas tem outras influências graves, como é o caso da internet. A gente tem visto, como saiu recentemente, o caso aqui no interior de Mato Grosso, de um grupo de meninas agredindo outras, quer dizer, numa linha de Comando Vermelho, o PCC, enfim, de facções, uma prática muito ruim, aprendida na internet, copiada da internet, quer dizer, essa estrutura muito provavelmente deve ter na própria cidade uma vivência nesse sentido, e a gente vê essa influência, né, de vários programas, de várias plataformas que estimulam a violência, que fazem com que a criança, e eu estou falando de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, que se envolvem em situações bem graves por conta da internet.
como é que consegue ter uma cabeça sadia, aprender bem, frequentar a escola de uma outra maneira, quer dizer, sem esse espírito de violência? A senhora tem essa discussão aí no legislativo? Com certeza. Nós temos muitas crianças abandonadas pelos pais com o celular na mão, tendo acesso a todo tipo de violência ali para ser referência na vida delas, né? Então, não é só sobre isso, mas principalmente pela falta de estrutura da própria sociedade, onde deixar os filhos de forma segura para não ter que deixar com o celular em casa, aprendendo tudo aquilo que não presta, porque é natural do próprio ser humano que ele tenha uma tendência ao pecado, ao negativo. Então, se isso é uma tendência em qualquer ser humano, quiçá numa criança, num adolescente, num jovem que ainda não está totalmente formado. Mas nós, da Procuradoria da Mulher, a gente tem entrado nas igrejas para falar sobre violência e falar sobre educação. Porque para a gente alcançar a educação a longo prazo, a gente tem que pensar também nas igrejas. Como o senhor falou, a existência de um Estado machista, mais conservador, então a gente tem que utilizar isso a nosso favor também. Ou seja, identificar como entrar e alcançar esses conservadores para começar também a falar sobre violência e eles entenderem a necessidade de educar os próprios filhos. Porque a gente vê que se nós não entrarmos também nas igrejas, nós vamos estar educando os jovens e não educando os adultos. Então, educar adultos passa por a gente abrir outras portas. E a gente tem aberto as portas de alguns segmentos de igreja, principalmente evangélica, que tem nos ouvido e dado autoridade para nós falarmos em grandes eventos. Então, a gente vê que o movimento também tem sido acolhido por igrejas, o que é extremamente positivo. As igrejas, de uma maneira geral, elas têm um papel, acaba se prestando como uma ferramenta importante para ajudar a superar conflitos na sociedade. Né? O acolhimento que a gente faz na Procuradoria da Mulher, muitas vezes pode agregar a uma igreja, porque eles já fazem acolhimento de mulher vítima de violência. A maioria já tem um tipo de treinamento, já sabe quem que é a delegada, tem o contato da delegada, porque isso é a realidade também. Se é a realidade nas escolas, também é a realidade no ambiente religioso, mas, né? Eu vou fazer um questionamento, porque hoje até vi alguma coisa na internet de um debate entre pastores sobre o papel da mulher na sociedade, né? E um deles falando que o papel da mulher é reproduzir, ponto final. A mulher não tem que liderar nada e tal, que é uma visão conservadora que é muito presente na maioria das igrejas, né? Sobretudo igrejas pentecostais, igrejas evangélicas, que têm uma formação mais conservadora, né? Mais machista, portanto. Eu vou contar aqui, repetir, porque eu já contei isso aqui. Um dia desses, eu moro na Chapada. Um dia desses, eu fui ao mercado e tal, e fazendo compras perto do caixa, duas moças conversando no caixa, a moça do caixa e mais uma. E aí elas falando sobre relacionamento, sobre homens e mulheres e tal, e falando da mulher ideal e tal. E eu perguntei, como que é a mulher ideal, a esposa ideal e tal, né? Eu tive que me meter na conversa porque achei muito interessante o jeito que eles estavam se manifestando. E aí a resposta me deixou completamente, assim, embasbacado, porque era uma visão completamente fora da casinha, que eu imaginava isso na Idade Média. Não, tem que ser uma boa mulher, uma mulher... Essa foi a expressão, a boa mulher. O que é uma boa mulher? Eu perguntei. É uma mulher submissa ao marido, que obedeça, que não sei o que. Isso nós estamos falando de uma moça que devia ter, no máximo, uns 20 anos. Então, assim, é uma visão completamente na contramão de tudo que a gente precisa, né? Porque aí é uma concepção que a gente percebe que é religiosa, que vem, né? Como é que muda isso? Como é que muda a cabeça dos pastores? Porque a dominação é feita em cima de um discurso machista, né?
É porque eu entendo que não se lê toda a escritura, se lê partes dela propositalmente para causar justamente esse tipo de mentalidade equivocada na massa. Porque se a gente lê realmente a escritura, vai estar lá que a mulher deve ser submissa ao homem e o homem deve amar a mulher como Jesus amou a igreja. Então você não vai ter que se submeter, e também a submissão, ela também é ensinada de uma forma totalmente equivocada a qualquer homem. É o homem que te exalta, é o homem que te tem como Jesus tem a igreja, ou seja, que você é realmente a mulher não só quista, mas também valorizada. Então, é muito mais fácil você estar para um homem que tem esse tipo de tratamento e coloca você em primeiro lugar do que em último lugar, no caso da submissão equivocada. Então, é totalmente diferente do que é ensinado. Doutora Franciele, mas essa é uma visão muito... Não são todas as igrejas, não são todas as visões que tem, a maioria delas, infelizmente, no Brasil inteiro, a gente vê essa coisa do pastor quase sempre homem. Ainda bem que existem pastoras mulheres, mas também em muitas delas machistas, com a mesma cultura. Exatamente, ainda sem avançar na escritura. Mas tem, a gente viu, tem uma jornalista, Regina Deliberai, uma pessoa inteligentíssima, que tem e é uma pastora evangélica e tal, e que defende uma outra visão, que Deus não é machista, né? É uma outra posição que é muito mais avançada, que é progressista, que tem uma atitude de defesa de princípios mínimos, né? De dignidade, e aí entra a questão da violência contra a mulher. Isso, né? É você ser tratada não só com dignidade, como exaltada nas suas potencialidades. A mulher, quando ela é vista dessa forma, ela não tem problema em se submeter ao homem, mas submetendo o quê? Auxiliando, sendo auxiliar do lar. E não simplesmente ser a última do lar, aquela que é renegada, aquela que é maltratada. Então não existe esse tipo de submissão que é ensinada, está equivocada. A gente vê uma melhor visão com relação ao papel da mulher nas grandes redes de igreja evangélica, ou mesmo nas paróquias católicas, que são mais amplas, né? Que tem uma questão do estudo mais amplo. Então a gente vê isso muito claro. Nas pequenas igrejas, são as igrejas mais comunitárias, mais afastadas, o ensinamento ainda é muito para domesticar e não para valorizar, para empoderar aquela mulher, para ela ser uma mulher e poder ter sua profissão e poder se posicionar perante a sociedade, como ela deve se posicionar, e também perante a sua casa. Mas o mais interessante de tudo é que, conforme a gente vai falando sobre isso nas igrejas, a gente vai observando que tem igrejas que já pensam muito sobre isso, já dão treinamentos para os pastores e os obreiros sobre violência, sobre os tipos de violência. Eles têm uma posição muito clara de que violência, mulher vítima de violência, é delegacia, jamais ajoelhar e orar. Ao mesmo tempo, a gente já conversou com alguns pastores que falavam, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a gente orienta a oração. Que eu falo que é muito ruim, né? Mas isso eu acho que se afasta do conservadorismo e entra em algo muito diferente, que é a ignorância total e absoluta da própria escritura. Então, está mais ligado à ignorância do que ao conservadorismo. O conservadorismo, o verdadeiro conservador, ele tem uma mulher como a parceira, a companheira, e não como o julgo, né? Alguém para se subjugar. Mas existe um conservador que é mais progressista, que eu digo assim, porque ele respeita a mulher, ele respeita a opinião da mulher, ele ouve a mulher, ele ouve as filhas, os filhos, não toma decisões sozinho, quer dizer, tem uma troca, né? O que é absolutamente saudável no sentido de que vão para a igreja, que vão para o culto, que vão para a missa, que vão para, enfim, para todos os locais, aí no sentido e ao mesmo tempo elas têm uma prática diária de, eu chamo assim, mais cristã, né? Porque Jesus Cristo nos deixou
uma história fantástica, né? Uhum. Ele nos ensinou tudo que a gente precisa aprender para viver bem a vida, não é verdade? Uhum. E aí eu fico imaginando, quer dizer, quando eu encontro um lar assim, né, que o homem é capaz de sentar e ouvir, e respeitar, e entender as razões, enfim. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a igreja, todas as igrejas, independentemente de qual ramo é, se é católico, se é evangélico, se é pentecostal, enfim, tem a possibilidade de contribuir muito com a mudança da sociedade, né? A gente vê o trabalho que as igrejas fazem, por exemplo, em relação às drogas, né? A recuperação, fantástico. Relevante. Então tem um poder, uma força muito grande. A gente vai para um pequeno intervalo e volta já já. Nossa República está de volta, conversando com a doutora Franciele Brustolin, que é procuradora lá da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. E nós estamos falando da violência contra a mulher dentro do projeto Amor Sem Medo. Doutora, a gente falava dessa questão da importância que teria para a sociedade brasileira, para todas as sociedades, que as igrejas, de uma maneira geral, tivessem uma visão mais progressista no sentido de respeitar a mulher, de entender a mulher, de ouvir a mulher. A mulher sempre é muito sábia, né? Eu não conheço, apesar da mulher às vezes ser muito submetida a essa coisa do mando, do machismo, etc., ela sempre é muito sábia. Ela sempre sabe dar o seu recado de uma certa maneira. Raramente a gente vê mulheres envolvidas em crimes bárbaros. Claro que existem as exceções, ou envolvidas em situações ruins. A mulher geralmente tem uma outra, talvez porque sofra muito ao longo de sua vida, né? E eu queria saber como é que a senhora imagina que seja possível trabalhar as igrejas como alguém ou como uma ferramenta que multiplique o respeito à dignidade, essa coisa toda. Então, Mauro, a gente verifica que, como eu estava falando, que as igrejas maiores, as denominações maiores, as evangélicas, sejam as maiores paróquias, elas já têm um entendimento diferente sobre o papel da mulher. Elas são chamadas a falar, são chamadas a palestrar, são chamadas a ser referência, principalmente no ambiente da própria igreja. E a nossa Sagrada Escritura, ela fala muito sobre a mulher ser sábia, a mulher edificar aquele lar. E edificar, da forma como a Bíblia nos põe, não é se submeter, não é ser anulada, pelo contrário, é ser exaltada. Então, quando a gente vê um movimento de igreja que busca a submissão da negação da existência de potencialidades daquela mulher, então, provavelmente ali vai habitar um machismo absoluto e estrutural, não tem como. A mulher, ela precisa ser vista como referência também para os jovens. E isso é um movimento educacional que a gente estava falando, inclusive nas igrejas. Levar grandes nomes. Na igreja católica, eu sou católica, eu tenho 4 filhos, eu trabalho, meu marido é uma pessoa também da igreja, então eu posso falar com propriedade. A gente estudar sobre a vida dos santos e das santas, principalmente das santas, a gente analisa o quão a gente pode acrescentar na nossa vida a partir de ter elas como referência. Então, a gente tem grandes referências femininas que devem ser trazidas para o âmbito também das igrejas para que desmistifique que apenas homens devem ser referência, tirar da cabeça do próprio homem que ele tem que exaltar apenas homem. Então, são muitas nuances para combater o machismo. Um deles é esse, é falar sobre mulheres relevantes seja no ambiente doméstico, na criação dos filhos, mas também profissionalmente. E quando a gente falar em donas de casa que são tão ou mais ágeis e dão muito mais frutos do que muitas profissionais. Então, nós temos que exaltar essas mulheres, sim, assim como profissionais, mulheres que se posicionaram no mercado de trabalho e também levam todo esse repertório para dentro de casa e para dentro das suas igrejas,
como você falou, que tem famílias próximas que as mulheres são tidas como as conselheiras, as companheiras, mas a Bíblia fala isso. Inteligente o homem que ouve a sua mulher. Faz parte da base nossa a diferenciação das potencialidades. A Bíblia é muito clara com relação a isso, a própria formação do homem. O homem é formado para ser o ativo, a força, a ruptura, a proteção, e a mulher o acolhimento. Isso a nossa parte ginecológica nos faz essa referência. Tudo é sinal de Deus. Então, a mulher é o acolhimento, o homem é a ação, e ela pode, dentro desse acolhimento, ser ressaltada, ter todo o seu repertório de vida exaltado dentro dessa sua qualidade. O que a gente viu ao longo dos anos foi o avanço do machismo, ou seja, de uma mulher que deve ser submissa e o homem mandar nela, e ao mesmo tempo mulheres que tiveram a vida tolhida por conta desse tipo de pensamento, que passaram a odiar ser mulher, ou seja, quiseram se posicionar no lugar dos homens, sendo a parte ativa e tirando essa possibilidade dos homens. Aí a gente tem homens emasculados e mulheres viris. Então essa inversão também acontece por conta de má doutrinação, por doutrinação equivocada dentro das próprias igrejas e da sociedade. Então, homens viris são necessários para a sociedade ao mesmo tempo. Virilidade não quer dizer violência. Violência, né? Jamais. A virilidade tem a ver justamente com proteção. Olhar aquela mulher como sendo o seu Cristo, quem você mais tem que amar e proteger. E é diferente do que é falado hoje. Então, as mulheres que se tornaram muito viris, elas acabaram fazendo com que se posicionasse de forma equivocada dentro do próprio lar. E aí gera cada vez mais na sociedade, vai se proliferando homens irresponsáveis, homens emasculados, homens sem poder de decisão, sem poder de acolhimento, e mulheres sem poder de proteção mesmo. Tira deles o que lhe é mais caro e acaba colocando a mulher como uma pessoa que tem que estar sempre fazendo, sempre ativa, e não é essa a nossa essência. A gente pode se posicionar de uma forma ativa nos momentos certos. Se eu estou dando uma aula, se eu estou dando uma palestra, eu vou utilizar totalmente uma energia masculina para captar, para ter posicionamento, para ter voz de comando, isso é importante. Agora, dentro de casa, no meu relacionamento com os meus filhos, eu tenho que ser o acolhimento, eu tenho que ser o carinho, eu tenho que trazer isso que é a minha potencialidade de criação. Então, isso não é ensinado na maioria das igrejas. Esse papel, ele é totalmente invertido. E além de ser invertido... É uma leitura, na verdade, é uma leitura equivocada, né? É equivocada. Então, tudo passa pela falta de educação, a falta de informação correta, a falta de leitura correta. Igual eu te falei, as pessoas leem só um pedaço da escritura e não esquece o restante. Mas, doutora, eu pessoalmente tenho uma preocupação muito grande. O Brasil é um Estado laico, por ser uma democracia e por ser uma república e por todas as condições, ser Estado laico tem toda a lógica. Por quê? Porque é um país que abriga diversas religiões, as pessoas têm essa liberdade de credo, de crença, enfim, e que é muito importante num país como o nosso, que é um país tão diverso, né? Um caldo de cultura muito importante, influências de todo tipo, né? De europeus, de índios, de negros, enfim, de raças diversas. Então, o Brasil é um país muito singular, na verdade, né, em relação à heterogeneidade da sua formação. E, claro, porque a gente observa isso hoje, e eu estou pegando o Congresso Nacional como um exemplo, que tem primeiro, quer dizer, existe muito, além da maioria masculina, existe muito a influência de igreja, né? Nós temos 500 pastores, e aí de esquerda, de direita, não importa, mas exercendo uma influência muito forte, né? E o Congresso tem um papel que é de ser Congresso, de legislar para todo brasileiro, né? Representante do povo. Ele precisa ser inclusivo, né, com tudo, como
alguém que vá para a presidência da República também tem essa mesma visão, tem que ter essa visão, né? Não pode ser, não, eu sou presidente só dos evangélicos ou só dos umbandistas, ou, não pode. Tem que governar para todos, né? Assim como o Congresso, que representa o povo brasileiro, tem que ter essa consciência de que cada um vai lá para fazer por todos, não só pela turma dele, né? Vamos dizer assim, falando de modo mais grosseiro. E aí a gente percebe claramente que o conservadorismo que existe no Congresso hoje, existe um certo radicalismo, e existe dos dois lados, eu não estou nem apontando para um lado para o outro, mas existe um conservadorismo muito forte, muito ligado à questão, e não é cristã, é uma questão religiosa em si, que é independente, né? Porque tem coisa que Cristo não faria nunca, né? E que a gente não pode usar o nome de Cristo para explicar certas atitudes porque são incompatíveis, né? Com a fé cristã, com aquilo, os ensinamentos de Jesus. Então, assim, essa me preocupa muito, essa influência inclusive, estou falando inclusive das mulheres todas, a gente vê que está uma diferença enorme de grupos diferentes de mulheres dentro do Congresso, o que em tese é natural, mas que agem muitas vezes sob o enfoque da igreja, das igrejas, né? Não vamos transformar tudo numa igreja só, mas são várias igrejas, e a senhora mesmo já externou aqui que existem pensamentos diferentes, né? Entre as mais diversas. Como é que a senhora avalia essa coisa da importância da laicidade até para a gente conseguir combater esse machismo estrutural, esse conservadorismo, que está no nome de conservadorismo, mas é muito ruim, porque gente de esquerda, de direita... Porque, na verdade, o conservador é muito diferente do que está se descortinando. O conservador, ele não rompe da forma como tem rompido várias questões, né? O que eu ia falar para você, Maura, é o seguinte, que tudo é ciclo, né? Se a gente tem o Congresso que tem hoje, for por conta de um clamor da população mesmo, que viu o Congresso sendo tomado por pautas extremamente progressistas por muitos anos. Então, pautas progressistas, como aconteceram nos últimos anos, introduzindo principalmente no ambiente escolar, faculdade, todo tipo de ordem, de desordem, que aconteceu e acontece. Se a gente andar nas faculdades públicas, principalmente, a gente vê uma mudança drástica no comportamento dos jovens mesmo, a partir da própria mudança da forma de ensinar, do que ensinar, que foi doutrinando os filhos que iam para uma faculdade pública e que eram totalmente desvirtuados daquilo que a sociedade quer e acredita, a sociedade que é conservadora. Então, assim, eu acho que é um ciclo que eu entendo que é natural, tendo em vista o que já passou o Congresso Nacional, que ele passou por temas extremamente espinhosos e foi acolhido ao revés do que a população gostaria. Então, o resultado foi sendo negativo perante a sociedade, do progressismo, de inclusão de pautas que não são afeitas pela própria sociedade, e agora os radicais, aqueles que rompem, né, realmente qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de ponderação sobre alguns temas, eles começaram a ganhar com a rede social, óbvio, né? Foram ganhando corpo e foram colocados no Congresso Nacional da forma como está. Então, eu acho que é um ciclo. Se eles continuarem dessa forma, naturalmente não vai dar certo e vai ter uma mudança, vai acontecer um novo ciclo. E isso é a política. A política é momento, a política é o que está acontecendo e qual é a resposta que a sociedade dá perante o resultado do que veio. Então, isso para mim nada mais é do que o resultado do que aconteceu nos últimos anos no Congresso. Então, eu acredito muito na mudança desse ciclo, porque o próprio eleitor conservador, muitos vão embarcar, outros vão sair dessa barca para procurar o meio termo. Então, não só o meio termo, mas um conservadorismo real, né? Eu fico um pouco em dúvida,
Porque, assim, eu vejo gente... já que a senhora está falando da questão de esquerda e direita e tal, eu vejo gente dos dois lados com visões absolutamente progressistas. Né? Você vê gente com uma visão... E, assim, é preciso entender essa definição. A gente quer avançar né, na qualidade de vida das pessoas. Eu vou pegar o exemplo da deputada Janaína, que se coloca numa posição politicamente, ideologicamente de direita, mais conservadora, mas que tem uma atuação extremamente progressista, inclusive na defesa das mulheres, inclusive, né? Entre outras posições que são absolutamente progressistas e necessárias. A gente vê também na esquerda posições mais liberais, né, na centro-esquerda, liberais, em termos liberais no sentido de economia, né, de desenvolvimento econômico, visão, né? Você pega o governador Mauro Mendes, tem uma visão de direita em muitas coisas, mas ele é muito eficiente na gestão pública, ele tem um caminho, né, que as pessoas respeitam por conta disso, e ele acaba sendo desenvolvimentista. Tem diferenças de pessoas que pensam, é mais importante investir nisso do que aquilo, mas isso é o de menos. O que eu vejo assim, hoje, atualmente, é um certo extremismo, né, que floresceu, que nunca teve no Brasil. Exatamente, para os dois lados estão. E a minha impressão é que existe um universo paralelo. Cada um existe vive mesmo, existe muito ódio. E uma frequência, assim, enquanto um vê uma coisa, o outro vê outra, absolutamente oposta numa mesma situação. E eu falo muito com quem eu converso sobre isso, que absolutamente 90% das pessoas que se declaram conservadores não são conservadores, não entendem o que essa palavra é, e o conservadorismo, ele não passa por rompimentos abruptos, como está acontecendo, né? Posicionamentos totalmente disformes, ele não busca conservar naturalmente, ele busca romper. Então, assim, tá tudo muito nebuloso, mas como eu te falei, eu acredito muito em ciclos, porque analisando o passado, a gente consegue prever um pouco o futuro. E esse extremismo, ele vai levar a um momento, seja para a direita ou para a esquerda, vai levar a um momento em que vai ter uma mudança de ciclo. Não tem como, do jeito que está, não dá para ficar. A maioria das pessoas, assim, nem quem está nos extremos está conseguindo conviver. Né? Eles também, eu imagino, principalmente os conservadores, que é com quem eu tenho mais contato, eles mesmos têm essa sensação de que algo precisa mudar, porque a população se sente totalmente dividida, né? São famílias divididas, pessoas não compra determinada marca, não convive com determinada pessoa, tá uma situação... Isso é absurdo, e né? Isso vai não é nem cristão o negócio. E alimenta cada vez mais a ignorância das pessoas, né? A ignorância e o ódio, né? E o ódio que vai gerando, então... A religião, muitas vezes, e aí o conservadorismo religioso, muitas vezes, é desumano, né? É super complicado isso, né? De entender, de respeitar o outro, de aceitar o outro do jeito que ele é, né? Que é algo absolutamente cristão. E que é algo que também as pessoas fazem uma leitura extremamente equivocada, porque eu posso falar pela Igreja Católica que ela acolhe, da mesma forma como ela acolhe uma pessoa divorciada que estaria em estado irregular perante a Igreja, também um homossexual, ele é acolhido com o mesmo amor e carinho. O acolhimento é para todos, o amor é para todos. Deus não quer o pecado, mas quer o pecador. E o pecador somos todos nós, né? Então, assim, a igreja, ela tem um movimento muito forte nisso, mas equivocadamente, pessoas, pela desinformação, pela ignorância, passam outro tipo de mensagem. Não a igreja não precisa mudar para acolher, porque ela acolhe todo mundo. Só que ao invés disso, querem que aceite sacramentos e outras coisas mais, e isso não é possível, como não é possível para uma pessoa divorciada, como não é possível com uma pessoa que está em pecado mortal perante a Igreja Católica. E isso é para todos os que estão
em situação de pecado mortal. Então, avançando, ressalta a questão do homossexualismo dentro da igreja, porque é algo que choca, é algo que dá mais visibilidade, é algo que dá mais ódio, que gera mais desavenças. Mas, na verdade, é a mesma forma de acolher para todos. E todo mundo está pecando. Todo mundo tem o que confessar e o que contornar ou não, ou aceitar e continuar sendo acolhido pela igreja. Mas isso passa muito por um bom padre que tem um entendimento sobre essas questões e também pastores, né? Que aceitem. Eu vejo, na verdade, assim, que a gente acompanha uma coisa ou outra, mas existem tanto padres quanto pastores que acabam alimentando esse ódio, acabam alimentando como ninguém. Essa coisa da diferença. Isso é muito ruim, porque não é cristão. Cristo nunca... Aliás, nós não vivemos essa situação de ter um homossexual, de hoje, né? Não é só a questão de hoje. Se Deus não quisesse... Sempre. Se Deus quiser, né? Nós não teríamos. Quer dizer, se está no mundo, se está vivendo entre nós, é porque é de Deus. Eu não acredito em coisas do diabo. Eu também não acredito em pecados. Né? Acho que a gente erra como ser humano, está no processo de evolução. Eu acho que a nossa vida, cada um tem que... Os erros que a gente fala de pecado são os erros nossos. Então, o que eu acho, assim, eu acho muito feio quando um padre incitando ao ódio ou condenando uma pessoa qualquer por conta da sua gênero, isso pode, inclusive, ser denunciado perante a arquidiocese, perante os segmentos religiosos. Você pode até denunciar, buscar uma capacitação, buscar trazer esse padre para conversar, esse pastor para conversar com quem de direito, no nosso caso, da Arquidiocese de Cuiabá. Então, na verdade, não é para isso acontecer, porque isso não é ensinado dentro da igreja. Quem está vivendo o catolicismo, no caso meu, quem está vivendo realmente, quem está sendo capacitado, quem está participando, quem realmente não é católico de IBGE, quem tem conversa com o padre, conversa com pessoas que estão dentro da igreja, que tem capacitação, sabe que isso não é o ensinamento de dentro da igreja. Não é. Isso eu posso falar para o senhor. Com certeza. Que bom. Isso. Agora, pessoas que passaram, ouviram. E outra coisa, que você deve entender bem isso, a gente tem que ter como caminho, a gente escolheu o caminho, a gente tem que olhar para Jesus Cristo. Se a gente se apegar ao caminho que a gente escolheu, a gente vai se tornar fanático e se tornar o quê? Decepcionado. Intolerante. Decepcionado, porque as pessoas que estão no caminho são tão errantes quanto nós, Sabe o que eu acho? Se é o espiritismo, se é o catolicismo, se é os evangélicos, eu acho que não os ensinamentos de Cristo são a base de tudo. Né? E eu não tenho a menor dúvida que se a gente conseguir enxergar Cristo nas coisas, a gente não vai ter esse ódio todo, não vai carregar nem na política, nem nas religiões, nem... Cada um cuidar da sua vida. Não, acho que cada um tem que cuidar da sua vida, mas tem que cuidar do outro também. Muito, né? já começa uma grande revolução. Né? E tem que cuidar do outro também. Sim, mas começa cuidando da sua. Não adianta só cuidar do outro, ele não está tomando conta nem da sua, né? Mas parabéns pelo seu trabalho lá na Procuradoria, pelas iniciativas da Assembleia, no sentido da proteção da mulher, porque protegendo a mulher protege a família, né, protege o próprio homem, né, que não comete crime. Né? Exatamente. Acho que essa é uma luta que vale a pena para todo mundo, né, independente de religião, de credo, de crença, tentar ajudar as pessoas a saírem dessa situação, porque a morte realmente é algo irreversível. Quer dizer, quando a gente chega no absurdo de qualquer violência, mas chega no absurdo do feminicídio, como a gente vê aqui, né, é algo que precisa ser feito. E eu sinto muita falta de mobilização. Eu acho que quando a sociedade se mobiliza por uma causa ou contra determinada coisa, as coisas funcionam. Todo mundo fala, o Estado se estrutura, se criam legislações, etc., mas a gente não percebe a sociedade mobilizada contra isso. Homens e mulheres, quer dizer, então isso é preciso para poder virar a chave, né, dessa situação
de barbárie. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigada, Mauro. Obrigada pela oportunidade. Lá na Procuradoria da Mulher nós estamos portas abertas. A mulher pode nos procurar. A Assembleia hoje está na rede de enfrentamento à violência municipal e estadual. A procuradora hoje é a deputada Janaína e os adjuntos é o Carlos Avalone e o Barranco, mas tudo com apoio, claro, dos demais deputados, principalmente pelo deputado Max, que é o nosso presidente e que faz muito gosto do nosso trabalho crescer cada vez mais. Obrigada. Nossa República vai ficando por aqui, agradecendo a presença da doutora Franciele Bristolin e até uma próxima semana, uma outra entrevista tão importante quanto essa.